O Santos esteve próximo de contratar Luciano do São Paulo. Inclusive, ofereceu Lucas Barbosa em uma troca para ter o jogador são paulino. Vamos falar sobre essa história e também sobre o valor de mercado de Lucas Barbosa. Vamos discutir sobre isso neste vídeo. Peço para você se inscrever no canal e deixe o seu comentário aqui embaixo. Gostaria que o Luciano tivesse vindo para o Santos? Acha que o Santos tem que vender o Lucas Barbosa ou tem que utilizá-lo na próxima temporada, já que ele foi bem na equipe do Juventude? Quero saber a sua opinião aqui embaixo. Bom, vamos começar inicialmente com a matéria do Globoesporte.com, do jornalista Bruno Gilfrida, que o título é o seguinte: São Paulo recusa a proposta do Santos por Luciano e encerra a conversa com o rival. Ou seja, neste momento não tem conversas em andamento para que o Luciano venha para a equipe santista. E aí a matéria começa falando o seguinte: São Paulo recusou uma proposta do Santos pelo atacante Luciano. A oferta do Peixe envolvia o também atacante Lucas Barbosa, que estava emprestado ao Juventude, e uma quantia em dinheiro. A matéria não cita, qual seria esse valor. O presidente Júlio Casares descartou a possibilidade de negociar seu camisa 10 com o Peixe. As diretorias de São Paulo e Santos se reuniram na última sexta-feira para discutir a possível transferência de Luciano para Vila Belmiro. Os dois lados da negociação viam as conversas avançar, mas o presidente Júlio Casares, do Tricolor, se mostrou contra a ida do jogador para um time rival. A dificuldade do São Paulo para contratar o meio-campista para ser o armador da equipe em 25 também pesou para o fim das conversas com o Santos. A chegada de um jogador com perfil de criador de jogadas é uma das prioridades para a diretoria são paulina. E aí falo os números aqui, do Luciano, terminou a temporada como artilheiro do São Paulo, com 18 gols e tal. Tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2026. E aí fala também sobre a parte do Santos. O Santos, de volta à Série A, demonstrou interesse em Luciano por acreditar que o meio-atacante tem potencial para ser titular da equipe na próxima temporada e passou a negociar a possível transferência com o São Paulo. Se a gente passa para falar aqui sobre o Lucas Barbosa, deixa eu até colocar aqui os números do atacante, que foi bem no Juventude, inclusive, foi muito bom esse empréstimo para o jogador e também para o Santos, porque ele era um atleta que estava em baixa na equipe santista, até quando estava aqui era mais reserva do que titular, a torcida do Santos não confiava tanto no jogador, ele vai para o Juventude e acaba se destacando. Nessa temporada, por exemplo, o Lucas Barbosa participou de 56 jogos, marcou 14 gols e deu 5 assistências. Só pela Série A, foram 7 gols em Série A, do Campeonato Brasileiro, e 2 assistências. Mais do que muitos atacantes do Santos nessa temporada, Então, assim, o Santos entende que o Lucas Barbosa, que é um jogador jovem, tem 23 anos, pode sim ser uma moeda de troca para que o Santos consiga outros jogadores. Inclusive, o presidente Marcelo Teixeira tinha dito isso em entrevista ao programa Esporte por Esporte, que o Lucas Barbosa ele pode ser essa moeda de troca ou até mesmo ser utilizado no time do Santos, que o novo técnico do Santos, de acordo com o Marcelo Teixeira, teria pedido para que ele fosse reintegrado para conhecer mais do Lucas Barbosa, que esse novo treinador ainda não o conhece. Só que o que eu quero discutir com vocês aqui é o valor de mercado do Lucas Barbosa. Por quê? A gente falou aqui, começou falando sobre essa proposta do Santos, um valor em dinheiro, que a gente não sabe qual que é esse valor em dinheiro, o Lucas Barbosa pelo Luciano, que foi recusada essa proposta. E aí tem uma matéria deste final de semana, da UOL, que fala o seguinte: o Santos não gostou de receber uma proposta de 12 milhões e meio de reais oferecidos, por um clube europeu pelo Lucas Barbosa. E aí fala a matéria da UOL: o Peixe pensa na venda por, no mínimo, 20 milhões ou uma troca que agrade a comissão técnica. E aí, quando eu falo de valor de mercado do Lucas Barbosa, quer dizer então que a diretoria do Santos avalia que o Luciano vale mais que o Lucas Barbosa, porque ofereceu esse jogador mais um montante em dinheiro. E aí eu fico meio receosa em relação à avaliação de mercado que a diretoria do Santos, principalmente Alexandre Galo,
que é quem está tomando a frente dessas negociações, de visão, sabe, de qual jogador está valorizado, qual jogador está desvalorizado. Eu não acho que o Luciano hoje possa valer mais que o Lucas Barbosa. O Luciano tem pelo menos uns 30, 31 anos, o Lucas tem 23, é um jogador que está em alta, né? Não acho que o Lucas Barbosa teve um outro momento tão em alta como ele está vivendo agora, por conta dos gols e das assistências com a equipe do Juventude. Então, tem um pouco de receio nessa avaliação da diretoria do Santos em relação a alguns atletas, né? Principalmente citando essa proposta que foi recusada de 12 milhões e meio e que o Santos pretende receber pelo menos 20 milhões pelo atleta. E aí, a matéria segue falando aqui o seguinte, olha, da UOL. O Santos recusou essa proposta da Europa e recebeu outras ofertas menores do Brasil nos últimos dias. Lucas Barbosa está em alta depois de um empréstimo para o Juventude. O presidente Marcelo Teixeira disse ao programa Esporte por Esporte que o novo técnico quer avaliar Barbosa nos treinamentos. O menino da Vila foi o grande jogador do Juventude no Brasileiro. O Peixe não confirma, mas o provável treinador é Gustavo Quinteiros, do Vélez. Ele deve chegar ao Santos após a conquista do título argentino no último domingo. Então, essa é a minha questão. O que fazer com o Lucas Barbosa? Negociar 12 milhões e meio é um bom valor, que o Santos recusou? 20 milhões é um valor mais justo? Ou bater na porta de outras equipes do futebol brasileiro e propor troca? Vou dar um exemplo aqui, né? Não necessariamente esse exemplo, mas enfim. Palmeiras, Lucas Barbosa por Zé Rafael, Botafogo, Lucas Barbosa por Danilo Barbosa, né? Um Barbosa pelo outro. Não sei, tô dando exemplos, tá? Não necessariamente eu trocaria por esses jogadores. Só dando exemplos aqui. Quero saber a opinião de vocês nos comentários e, mais uma vez, peço para você se inscrever, porque você se inscrevendo, você sempre recebe os vídeos que a gente posta aqui todos os dias sobre Santos Futebol Clube. Dependendo do dia, né? Um dia mais agitado, a gente chega a postar até 2 vídeos. Então, já se inscreve aqui no canal, que é super importante. Grande beijo para vocês e até a próxima.